E aí, Pastor Martinho? Vamos orar pelo Pastor Martinho. E ainda é dublê de Super-Homem. Hoje é uma bênção. Pastor Martinho é uma bênção. Tem servido ao Senhor com muita alegria e excelência. E a gente está muito feliz em ter esse preletor tão especial da casa. E eu espero muito que aquela frase que diz que santo de casa não faz milagre não funcione hoje. Quero que você abra o seu coração para Deus falar através da vida dele. Vamos orar por ele no seu lugar, estenda as suas mãos. Pai santo e amado, nós oramos gratos por essa noite, pela vida do pastor Martinho, que tem sido um instrumento, uma ferramenta do Senhor, sendo usado não só aqui na cidade, mas em vários lugares, Pai. Ele chegou, inclusive, de outro lugar te servindo, e a gente é muito feliz por tudo que o Senhor tem feito e falado através dele. Fala mais hoje à noite, nos ensina, nos desafia, nos exorta, nos consola, e que ele seja, Deus, um megafone do Senhor a nos conduzir por meio da tua palavra nessa noite. É isso que oramos gratos, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Martinho. Boa noite, galera. Que alegria poder estar com vocês. De fato, acabei de chegar, estava já com a expectativa e com medo de não dar certo, mas cheguei, estava no Estado de São Paulo, em Campos, estava numa reunião, parlatório, e saí de lá para poder estar aqui com vocês, e é um privilégio poder estarmos juntos, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Você veio com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, sim ou não? Você acabou de cantar, a nossa oração é que, de fato, o coração de cada um de nós esteja aberto àquilo que Deus tem para ministrar. Eu tenho certeza que você não saiu de casa à toa, você não está aqui à toa, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar o teu coração, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, Josué, capítulo 24, Josué 24, o texto que a gente vai ler é um texto bem conhecido, a gente vai ler o versículo 14 e 15, evidentemente não serão os únicos textos que nós vamos ler, então mantenha a Bíblia aberta, você vai aí folheá-la bastante, mas eu creio que Deus tem algo poderoso para ministrar a sua vida. Josué 24, versículo de 14 a 15, esse texto que a gente vai ler, queridos, Josué está ali já tendo entrado na terra prometida, após muitas batalhas, após muitas lutas, após ver Deus fazendo de um povo que até então era escravo, que havia vindo de um contexto de servidão, que havia peregrinado pelo deserto ali por 40 anos, uma geração inteira nova agora, uma geração havia ficado no deserto, Deus havia levantado uma outra geração, essa geração que não era uma geração adestrada na guerra, ela não era uma geração ali desenvolvida militarmente, mas agora Deus levanta aquele povo para dar-lhe uma terra, e é interessante que essa terra foi dada por Deus, mas foi conquistada por lutas, por batalhas, porque novamente as coisas de Deus são assim também, amém, queridos? Às vezes a gente quer cair do céu, lá o povo teve que batalhar, conquistar, mas enquanto lutava, Deus fez milagres. Você crê que é assim também, queridos? A gente luta, batalha, mas Deus faz milagres. Eu quero ler esse texto com você, Josué 24, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem não servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero hoje falar com você sobre servir a Deus com profundidade. Hoje, eu creio que Deus tem algo a falar ao seu coração. Eu quero ministrar a sua vida.
Todo o tema da conferência é sobre isso, profundidade. Amanhã a gente vai ter ainda muito de Deus. Quem está pronto para a vigília amanhã? Você está pronto aí? Hein? 10 horas. Então amanhã Deus vai continuar falando sobre essa temática de profundidade. Hoje eu quero falar sobre servir. E eu quero começar, né, com essa pergunta que ecoa por Josué séculos a fio, quando pergunta àquela época e pergunta a nós hoje: a quem você servirá? Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por cada pessoa que está aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo que o Senhor reservou, a fim de que pudéssemos, ó Deus, aprender da Tua palavra, a fim de que pudéssemos, Deus, Te buscar, a fim de que pudéssemos, Senhor Deus, ó Pai, ter um tempo de adoração, de louvor, mas também, Pai, ó Deus, um tempo em que o Senhor fale, ó Deus, ministre. Quem sabe o Senhor nessa noite esteja removendo, Deus, percepções equivocadas, e que o Senhor venha falar com a gente. É assim, Deus, que eu oro e te peço, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, eu me colocava diante do Senhor sobre aquilo que iria ministrar a vocês. Deus falou muito sobre essa questão do servir. E eu pensei em alguns personagens, algumas, né, passagens, alguns textos, e esse texto me saltava ao coração. Porque acredito que essa é uma grande pergunta que todos nós precisamos responder. E aí, queridos, a gente poderia abordar a vida, o testemunho, o exemplo, o ensino de muitos homens de Deus que colocaram sua vida à disposição do Senhor. Eu poderia falar do próprio Moisés, uma vez que está dentro aí desse contexto, mas essa palavra, né, que proveio dos lábios desse homem de Deus chamado Josué, ela falou muito comigo. Eu queria muito que você não saísse daqui dessa noite, mais do que refletindo nessa palavra, mas tendo a resposta a essa pergunta. Esse questionamento que é provocador, esse questionamento que é profundo. E aqui, queridos, que não foi dito por alguém aleatório, à toa. Josué, querido, a gente vai ver um pouco da história de Josué, e você se encanta pela maneira digna como esse homem serve a Deus. Primeiro, Josué, antes, né, de assumir aquela posição de liderança, antes de assumir aquela posição de estar à frente do povo de Deus, Josué, ele foi um auxiliar leal, né? A gente precisa entender que aquele que não sabe ser liderado nunca será um bom líder. E quando você olha a realidade, querido, de Josué, você vai ver um homem de lealdade, de integridade. Êxodo 24:13 diz que Moisés era um auxiliar que estava presente ali com Moisés, inclusive quando ele sobe ao monte. Josué foi um homem que amava a presença de Deus. Olha que coisa linda, Êxodo 33:11, olha que a palavra diz que o Senhor falava com Moisés face a face. Como é que ele falava com Moisés? Face a face. Como quem fala como seu amigo. Eu queria que Deus falasse como um amigo, comigo, com você. Quem tem um grande amigo? Você tem um grande amigo? Não, você tem assim um grande amigo de carne e osso, com quem você, né, compartilha a sua vida, né, que você abre o seu coração. Olha que coisa linda, querido. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Olha que coisa fascinante. Mas esse texto vai falar não só de Moisés, ele fala também de Josué. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E depois Moisés voltava ao acampamento. Mas olha Josué. Mas Josué, filho de Num, que ele servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué era alguém, querido, que amava a presença de Deus.
Josué era um exemplo de um homem de fé, de obediência, de confiança absoluta em Deus e na sua palavra, mesmo contra a maioria. Josué é aquele que estava entre os espias, entre aqueles que foram representando o povo de Israel, espiar a terra. Essa terra que agora ele estava, essa terra que agora ele havia conquistado, há 40 anos antes de pisar naquela terra. Ele foi enviado como um espião para olhar aquela terra que havia sido prometida com Deus. E quando as pessoas começaram a falar dos obstáculos, das dificuldades, dos problemas, apenas Josué e Caleb tiveram uma fala que, além do senso comum, dizia: foi Deus que nos prometeu, foi Deus que nos disse que essa terra era nossa. Em Números 14, versículo de 6 a 9, há uma fala muito linda de Josué. Olha o que Josué diz: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Olha o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Irmão, Josué falou isso 40 anos antes de assumir a sua posição de liderança. Há 40 anos ele assumir ali a sucessão de Moisés, ele já olhava para as promessas de Deus e dizia: se o Senhor se agradar de nós, não há nada que impeça aquilo que Ele prometeu. Se o Senhor se agradar a nós, se nós formos fiéis a Ele, se nós perseverarmos em honrá-lo, nós vamos conquistar aquela terra, querido, numa época onde o povo não acreditou. 40 anos depois, Josué agora estava responsável por conduzir essa marcha vitoriosa de conquista. Por 40 anos, querido, aquele homem guardou no coração a certeza de que poderia ter entrado muito antes, poderia ter avançado muito antes, não fora a teimosia, não fora a falta de fé, não fora a desobediência, mas olha que coisa chocante, 40 anos depois, era sobre esse povo que Deus o constituía como liderança para conquistar aquela terra. Então, é algo que cada momento ali vivenciado deve ter sido muito impactante, que ele fez rever suas próprias palavras de confiança. Era um homem que desfrutou de um relacionamento com Deus, de fidelidade do Senhor. Josué certamente ouviu e viu a face de Moisés resplandecia quando estava na presença do Senhor. Ele, como seu auxiliar direto, certamente viu isso muitas vezes. Ele ficava à tenda e a palavra lida agora há pouco, que Deus falava com Moisés face a face. E agora, querido, que responsabilidade suceder esse homem. E aí, olha que coisa linda, olha que Deus diz para ele, em Josué 5:9, ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida, assim como eu tive com Moisés, eu estarei com você, não o deixarei, nunca o abandonarei. Que palavra poderosa. Josué ouviu, lembra como eu fui com Moisés, lembra quantas vezes você testemunhou da minha presença com ele. Olha Deus falando agora para Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Não tenha medo, persevere. E aí, queridos, Josué
em cada batalha, em cada luta, em cada conquista, em cada momento, inclusive de dores, de perdas, ele viu a fidelidade do Senhor, ele viu o cuidado de Deus com ele. Josué viu milagres, Josué lutou batalhas, Josué experimentou o favor de Deus, Josué liderou uma geração que viu impossíveis. Jericó, irmão, as muralhas de Jericó caírem como aconteceu, as diversas vitórias, ele viu impossíveis acontecerem. De fato, querido, Josué verdadeiramente foi um servo de Deus, não era perfeito, porque perfeito só tem um, que é Jesus, amém, querido? Mas verdadeiramente um exemplo de um servo de Deus. Agora, depois de ter falado um pouquinho, eu queria convidar você, cada um que está aqui, desde você que está aqui na primeira fila até a última fila, eu queria convidar você a fazer um exercício de imaginação. Eu queria que, tal qual Moisés, diante do povo, mas agora Josué, assim como Josué, diante do povo, ele chama todo o povo à frente, ele chama os oficiais, ele chama os líderes do povo. Eu queria que você começasse a se imaginar como um desses homens, uma dessas mulheres, que estavam ali vendo agora aquele Josué já idoso, irmão. Josué, de Josué 24, já era um homem idoso, porque só para esperar assumir a liderança foi 40 anos. Então já era um homem idoso, cabelos ali esbranquiçados, as marcas das batalhas nos ombros, as cicatrizes da guerra no corpo, na alma. E ele reúne, querido, aqueles homens ali diante dele, o povo do Senhor, as autoridades. Imagine-se vendo aquele homem ali na frente, tal como você me vê agora. Era Siquém. E naquele momento, querido, Josué levanta a sua voz diante de toda a nação. E ali, querido, ele não está mais a falar sobre estratégias militares de guerra. Josué não está mais ali para distribuir terras conquistadas, já o fizera. Mas ele está ali para fazer, quem sabe, a pergunta mais séria que no momento da vida dele, é nesse capítulo que narra-se sua morte. Talvez na consciência de que seus dias estavam a chegar, depois de toda uma história de fidelidade a Deus, de serviço ao Senhor, de lutas, de conquistas, ele ergue a voz diante daquele povo, e ele faz talvez a pergunta mais importante, que ele não poderia morrer sem fazer. Ele ergue a sua voz e pergunta àquele povo: digam-me, a quem vocês vão servir? Queridos, não era um discurso político, era um chamado a um destino eterno. Josué sabia, querido, que não havia neutralidade espiritual. De alguma maneira, querido, cada um de nós servimos a alguém. Todos nós servimos a algo ou alguém. Ou servimos ao Senhor, ou servimos a uma cultura secularizada, ou servimos ao Senhor, ou servimos a ideologias, ou servimos ao Senhor, ou servimos a nossa própria vaidade, nosso próprio prazer, nossa ambição por dinheiro, por poder, ou servimos ao Senhor, ou servimos ao nosso próprio ego, ou servimos a outrem. Mas a grande questão que naquele momento Josué pergunta, e eu ecoo essa pergunta hoje a você, é: a quem você serve, a quem você coloca e dedica a sua vida? E ele trata logo de responder:
como líder que era, como líder que se posiciona, ele diz: eu não sei contra vocês, mas antes que vocês respondam, eu já quero a todos afirmar que existe uma pessoa a quem eu e a minha casa para sempre serviremos, e é o Senhor. E aí, queridos, eu fiquei pensando, não só sobre o contexto que tentei lhes apresentar, evidentemente um contexto muito determinante, mas eu tentei também parar para pensar sobre o que será que havia na cabeça de Josué, quando ele pergunta ao povo, essa tão curta pergunta, mas tão profunda percepção. E aí, queridos, eu queria parar para pensar um pouco mais sobre o que significa servir. O que é que estava na cabeça de Josué quando ele pergunta ao povo: a quem vocês vão servir? Eu queria fazer uma avaliação de um contexto histórico, teológico, sobre o significado dessa palavra que estava nos lábios e na mente e no coração de Josué. Quando Josué, querido, se levanta em Siquém e diz: escolham hoje a quem vocês irão servir, ele não está falando simplesmente de voluntariado. Ele não está falando simplesmente, querido, de assim: em que ministério na igreja você vai servir? Qual é a atividade que você vai servir? A gente tem vaga nisso, naquilo. Será que você não poderia servir nisso? Querido, a pergunta, evidentemente, era muito mais profunda do que isso. O verbo aqui é abad. E ela carrega, querido, essa expressão, ela carrega um peso impressionante. Esse verbo servir, ele significa trabalhar, adorar, mas mais do que isso, significa pertencer. No mundo antigo não havia diferença entre essas coisas. Um servo não apenas fazia tarefas. O servo era uma pessoa viva à disposição do seu Senhor. Quem está entendendo isso? Eu fui pesquisar sobre o significado dessa palavra. E há um dicionário, reconhecido sobre a língua hebraica, o Strong, e olha o que ele diz. No contexto bíblico, atenta nisso, abre aspas. No contexto bíblico, o conceito de servir vai além do que simplesmente trabalhar para alguém. Nas Escrituras, o ato de servir frequentemente está ligado à percepção de obediência, de devoção e até de adoração. Os servos eram pessoas que colocavam suas vidas à disposição do seu Senhor, de seu povo, demonstrando, portanto, humildade e submissão. É interessante notar, diz Strong, é interessante notar como a ideia de servir a Deus se manifesta de diversas formas ao longo da Bíblia. Desde o servir no templo até obedecer aos mandamentos divinos. Portanto, o significado de servir transcende a ação física do trabalho e adentra em um âmbito espiritual, existencial, relacional com Deus. E aí, meu irmão, o significado ganha um sentido muito mais profundo. Quando você começa a entender que quando ele está falando de servir sob essa perspectiva, quando você começa a entender que era isso que povoava a cabeça de Josué, você vai ver, querido, que essa pergunta não é tão simples assim. Isso muda tudo.
A ideia, querido, do servir a Deus, a ideia do servir que está associado aqui no convite e no questionamento de Josué, envolve camadas que, entendo eu, compreendidas, transformam a nossa vida. Servir. Eu vou falar sobre camadas do que é servir. Ou dimensões profundas do que significa servir. Então, a primeira, servir, é reconhecer um senhorio absoluto sobre a sua vida. Israel deveria reconhecer que eles pertenciam ao Senhor. Que foi Deus que os resgatou do Egito. E outrora, aquele povo que servia a Faraó, Deus o resgata do serviço a Faraó, para que fosse um povo chamado para servir a Ele, para pertencer a Ele. Um servo comprado, ele não pertence a si mesmo. Ele deve obediência ao seu Senhor. E aí, queridos, eu fiquei pensando sobre a perspectiva do Novo Testamento sobre essa percepção. Olha que Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus, e olha essa parte, e que vocês não são de si mesmos. Olha o versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Servir a Deus é reconhecer que existe um Deus que é Senhor sobre a minha vida, e eu não pertenço mais a mim mesmo. Ele me resgatou do Egito do pecado, Ele me tirou da escravidão das trevas, e com o seu sangue, Ele pagou o preço da nossa liberdade. Mas é uma liberdade onde eu sei que Deus é Senhor da minha vida. Reconhecer esse senhorio absoluto gera em nós a compreensão de humildade diante do Senhor. Quebra o orgulho diante do Senhor, de sorte que nós não temos exigências para Deus, porque Deus é Senhor das nossas vidas. John Stott diz: o cristão não é dono de si mesmo. Ele foi comprado com sangue e agora pertence exclusivamente a Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Escute, querido, quem entende o senhorio de Cristo sobre a sua vida, entende que Deus não é parte da nossa vida. Ele é o dono da nossa vida. Quem entende o senhorio de Cristo sobre nós, entende que servir é ser de Deus antes de fazer algo para Deus. Você entendeu? Servir é ser de Deus antes de fazer algo para Ele. Servir não é dar tempo para Deus, é dar-se inteiramente para Ele. Servir não é ter Deus como parte da sua agenda, é entregar a agenda a Ele. Servir é uma adoração contínua e não só momentos da vida. Quem serve, serve-o até o fim. Josué agora estava idoso, marcado pelas batalhas, pelas lutas, inclusive 40 anos de espera, que não foi sua culpa. Mas estava ali Josué diante do povo dizendo: eu servi ao Senhor durante todo esse tempo, e eu digo a vocês que eu
e a minha casa serviremos ao Senhor enquanto estivermos aqui. Charles Spurgeon diz que a perseverança dos santos não significa apenas continuar crendo, mas continuar servindo. Não é apenas acreditar, mas é servir, na percepção de que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, primeiro, servir é entender que existe um senhorio absoluto sobre as nossas vidas. Segundo, servir é uma entrega de identidade. O servo assume o nome, os valores e os interesses do seu senhor. Às vezes o senhor colocava um novo nome nos seus servos. O Senhor dava-lhe uma nova perspectiva. Porque essa é a entrega de tudo que somos. Israel deveria ser reconhecido não pela terra que conquistara, mas pelo Deus a quem servia. Nosso reconhecimento, querido, não é pelas conquistas que a gente tanto pede a Deus. O nosso reconhecimento é sobre o Deus a quem servimos. É por isso que lá em 1 Pedro, repetindo Deuteronômio, ele vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E é interessante, no versículo 10 diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes nem havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Quem recebeu misericórdia do Senhor? Deus nos fez esse povo, e agora a gente tem uma nova identidade. Somos o povo de Deus. Nós somos, inclusive, recebemos um novo nome. Somos cristãos. Porque o servo recebe do seu Senhor uma nova identidade. O servo de Deus, uma vez que serve a Deus, ele não negocia o pecado, porque ele serve a um Deus santo, que diz: sede santo, porque eu sou santo. 3, servir requer lealdade exclusiva. Quando Josué desafia Israel a servir ao Senhor, ele não estava falando de atividades religiosas esporádicas, mas estava falando de uma vida inteira colocada sob o senhorio de Deus. O chamado de Josué para aquele povo era um chamado de exclusividade. Olha para cá, ei, a quem você vai servir? Decide a quem você vai servir. Decide logo, você vai continuar servindo aos mesmos deuses lá do Egito? Olha para cá e decide, porque só existe espaço para um Senhor em nossas vidas. O chamado é um chamado de exclusividade, não do meio termo. Havia uma tentativa já ali esboçada de uma espécie de sincretismo. Quem sabe eu consigo conciliar o servir ao Deus que me deu essa terra com os deuses dessa terra. Mas naquele momento, Josué mostra que é incompatível dividir o coração entre dois senhores. Servir é uma escolha sem neutralidade. Ou serve a um, ou serve a outro. Aliás, Jesus falou isso. Jesus, em Mateus 6,24, diz: ninguém pode servir a dois senhores. Pois ou odiará a um, ou amará o outro. Ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Você não pode servir a Deus, nem ao Mamon. Servir a Deus é um chamado à exclusividade. Servir a Deus é um chamado a um relacionamento. A um relacionamento de amor e de honra.
Servir a Deus não é só obedecê-lo, mas se relacionar com Ele. Olha que coisa linda, Jesus em João 12, 26 diz assim: quem me segue precisa servir-me. Quem me segue precisa servir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. O servir a Deus significa onde Jesus estiver, estou ali. Aquilo que é de Deus também é meu. Aquilo que afronta a Deus também me afronta. E diz que aquele que serve a Cristo, o Pai o honrará. Em João 15, versículos 13 e 14, diz: ninguém tem maior amor do que dar uma vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Lembra de Moisés? Deus falava com ele como um amigo. Jesus chega: vocês serão meus amigos se entenderem o senhorio sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quantas vezes queremos que Deus seja o nosso amigo, mas não nos colocamos na posição, que é a posição, querido, que nós temos diante do Senhor, daquele que deu a sua vida, por mim e por você. E finalmente, servir é missão. O servo não vive só para si, mas para cumprir os interesses do seu Senhor. Isso aponta para uma dimensão evangelística, missionária da vida. Olha que Pedro diz, em 1 Pedro 2, de 9 a 10, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para algo, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, eram essas coisas, querido, que estavam no coração de Josué. Josué não queria apenas um povo para trabalhar. Josué queria que aquele povo entendesse que nem povo ele seria se não fosse o Senhor. Josué queria que eles entendessem, querido, que não existe separação entre aquilo que eu faço e aquilo que eu sou. Quando Josué pergunta a quem vocês vão servir, ele pergunta, de fato, você entende que você só pode ter um Senhor a quem pertencer, e a sua adoração, o seu serviço, a sua vida, é uma resposta a essa compreensão. Sabe, queridos, é tão bonito como termina essa cena. Depois que Josué, querido, faz essa provocação, e na condição de líder, ele já posiciona o caminho certo. Olha o que o povo responde. Em Josué 24, versículos de 24 a 26, diz assim: e o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou uma aliança, um acordo com o povo em Siquém. Lhe deu decretos e lei. Josué registrou essas coisas no livro. Quem sabe o livro que lemos não tem a ver com isso. Quem sabe esse livro que você acabou de ler não tem a ver com esse momento da vida dele. Ele registra tudo aquilo num livro. Depois ele ergue uma grande pedra que bota de lado de uma grande árvore. Ele estabelece um memorial para que todos lembrem aquilo que um dia vocês disseram. Que seja marcado numa pedra e não na areia. Que essa grande árvore que vocês enxergam possam lembrar-lhes, onde quer que vocês estejam, de uma aliança que foi estabelecida.
Você consegue imaginar, querido? Josué levantando aquela pedra, escrevendo os termos ali da aliança. E o povo dizendo: nós iremos servir. Eu queria, querido, que você tentasse voltar a imaginar agora o povo reunido em Siquém, Josué, cheio de autoridade espiritual, olhando nos olhos de cada homem, olhando nos olhos de cada mulher, olhando para as famílias ali reunidas. O sol já começa a se pôr, a pedra estabelecida, a árvore ali, né, à frente. Escolham a quem vocês vão servir. Hoje, irmão, dia 28 de agosto de 2025, essa cena se repete. Hoje não pela voz de Josué, mas do eco da sua pergunta. E a pergunta que eu faço para você é: qual será a sua resposta? Se não fosse eu a falar aqui hoje, se fosse Josué falando para você, qual seria a sua resposta? Na vida, querido, a gente pode pensar em servir a muitas coisas, mas ao final, se não for o Senhor, haverá frustração, haverá vazio. Mas quando a gente escolhe servir ao Senhor, querido, a gente encontra perdão para o passado, propósito para o presente e esperança para o futuro. A vida é feita, querido, das escolhas. Sua vida é construída pelas escolhas que você fez, irmão. Toda decisão que você toma é um abrir mão de algo. E há pessoas cujo problema é esse. Jamais decidem nada na vida, porque são apegadas demais a coisas que deveriam deixar para trás. Quantas pessoas, querido, empurram a vida e não assumem posições da vida, porque não sabem deixar para trás. E a vida de uma pessoa, querido, consiste nas decisões que ela toma. Afinal, a história da sua vida é o reflexo das decisões que você tomou na sua vida. Um dia eu escolhi Thaíse como a mulher da minha vida. E nesse dia eu abri mão de todas as mulheres desse mundo. Um dia eu escolhi, de fato, ouvir a voz de Deus e dizer: a minha missão nessa vida é viver para o Senhor, para glorificar o Senhor. E, querido, eu quero dizer a você, aquilo que me define é o meu Senhor. A gente pode agregar muitos adjetivos, mas a minha identidade, ela é definida em Jesus e a sua. A vida da gente, querido, é feita de escolhas. O problema é que há pessoas, querido, que não querem escolher, tal como aquele povo. Querem titubear entre os Deus que os levou até lá e os deuses daquela terra. Quantas vezes, queridos, você é colocado exatamente nessa posição, entre servir a Deus e os delírios do seu coração, entre servir a Deus e as ambições erradas do seu coração. Essa pergunta, querido, ela é muito mais atual do que se propõe a gente imaginar que seria exclusiva daquele tempo. No final da sua vida, Josué fazia aquela pergunta, porque ele sabia que no final de tudo, era isso que ia importar. De que adianta terem conquistado aquelas terras todas,
De que adianta terem tido aquelas vitórias todas, se eles não servissem ao Deus que era o Senhor de suas vidas. Hoje, eu faço a pergunta de Josué a você. Diante de Deus, diante da sua palavra, diante da eternidade que nos espera, é uma escolha de vida, é uma escolha de alma, é uma escolha de eternidade. A quem você está servindo? A quem você escolhe servir? Eu queria que você ouvisse o Espírito Santo ministrar o seu coração. Lembra que a gente cantou? Eu abro o coração. Eu oro para que hoje você ouça Deus falar ao seu coração. Há pessoas, querido, que passam a vida inteira servindo a coisas que se vão. Mas hoje Deus está aqui. E o que o Espírito diz a você, não adie. Escolha hoje. Decida-se agora. Sabe, irmão, não diga amanhã eu vou fazer isso. Sabe por quê? O amanhã, ele não existe. O tempo que temos é hoje. Depois, quando eu resolver minha vida, aí eu decido, irmão, a vida só se resolve em Cristo. Servirei a Deus quando for assim, bem mais velho. Eu faço a pergunta: quem garante que você terá tempo? Josué não disse, eu e a minha casa servirá ao Senhor quando der. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servimos ontem, servimos hoje. Enquanto o dia tivermos, serviremos. Eu quero olhar para você agora e perguntar: a quem você vai servir na sua vida? Sabe qual era a minha oração? É que Deus levantasse muitos e muitos, Moisés, Josué, a dizer, pastor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, nem tem família ainda, mas eu terei. E eu e a família que eu terei servirá ao Senhor. Eu tomo uma decisão. Eu não quero servir as coisas que esse mundo vai levar. Mas eu quero servir ao Deus que me fez, que é Senhor do mundo, e com o qual um dia eu me encontrarei. Eu olho nos seus olhos e lhe peço, chega de divisões, de corações divididos. Você nunca saberá o profundo de Deus se você não decidir que Ele é o Senhor da sua vida. Há pessoas que passarão a vida na superficialidade. Há pessoas que passarão a vida na inconstância. Há pessoas que passarão a vida ouvindo falar de Deus, mas nunca verão Deus face a face. Simplesmente porque não são capazes de fazer escolhas. Porque prefere se agarrar, às vezes, em um relacionamento pecaminoso. Porque, às vezes, prefere se agarrar a um estilo de vida pecaminosa. Eu voltei hoje, querido, no mesmo voo que Ítalo Santos voltou. Estávamos no mesmo voo. Na última fileira, os policiais ali atrás. E aí eu fiquei pensando, terminando de fazer essa mensagem,
no voo e pensando como a vida de uma pessoa muda de um mês para o outro. Quem poderia imaginar que em um mês aqueles dois estariam rumo ao presídio Roger? A vida muda, irmão. E às vezes a gente não se dá conta que a gente se apega a tanta coisa. E aí sabe o que é interessante? Eu e Thaís e o povo, vocês viram? Quando a gente saía do avião, você gravou alguma coisa? Eu digo, meu irmão, olha que loucura. Olha como o povo está doido. Enquanto na verdade deveria fazer uma reflexão do que é uma vida sendo destruída. Sabe por quê? Por escolhas erradas. Por escolhas erradas. Você vai dizer, pastor, eu não sou como o Ítalo Santos. Eu sei. Mas será que a gente não tem se apegado a coisas vãs e tolas desse mundo? A vaidade vazia desse mundo, as coisas sem futuro desse mundo, ao invés de dizer, existe algo que guia a minha vida, e é a vontade do Senhor. Existe algo que me dá identidade. O que me dá identidade é o Deus a quem eu sirvo. Eu era um, e hoje em Cristo eu sou outra pessoa. E tudo, querido, envolve escolhas. Tudo envolve decisões. E às vezes a dificuldade de fazer. Às vezes a dificuldade de largar. Às vezes a dificuldade de abrir mão. Você não percebe, querido, que aquilo que tanto você se apega pode se tornar um Senhor na sua vida. Até que a gente diga, Senhor, eu me rendo ao único Senhor da minha história, Jesus. Aquele que me comprou por um alto preço. Sabe, a gente vive uma expressão da graça de Deus. E olha que coisa linda a graça. Mas é uma graça que teve um alto preço, irmão. O preço do sangue de Jesus. E hoje, eu queria te chamar para um relacionamento profundo com Deus. Eu queria te convidar, querido, para você largar mão daquilo que te impede de viver de fato um relacionamento pleno com o Senhor. Eu venho te convidar, querido, a você fazer escolhas, inclusive de abandonar pecados, de abandonar, sabe, vícios, de repente de abandonar coisas que te prendem, de você de verdade dizer, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida e em todas as áreas da minha vida. Dizer, Senhor, eu escolho hoje servir ao Senhor profundamente. Eu escolho hoje dizer, Senhor, eu tenho um dono. Tu és o Senhor da minha vida. Eu queria te convidar a você ficar de pé. E eu queria orar com você. Eu queria que nesse momento você tentasse se colocar diante do Senhor. E começasse a avaliar o seu coração. Quem sabe hoje você se posicionar como se Josué estivesse aqui dizendo quem é o Senhor da sua vida. A quem você tem servido, a quem você tem de fato definido quem você é, a sua identidade. Hoje é tempo de dizer, não é o pecado o Senhor da minha vida, não são os vícios o Senhor da minha vida. Eu posso viver essa vida com muitas atividades, com muitas funções, mas eu vivo por um propósito, para que o Senhor seja reconhecido em tudo que eu fizer. O serviço a Deus, querido, vai muito além do que apenas momentos.
tem a ver com uma vida de entendimento de que só existe um Senhor sobre mim. E eu quero, querido, hoje convidar você a algo muito especial. A você começar a olhar para a sua vida e dizer: eu não vou deixar que nada tome o lugar que só Deus tem para mim. É tão interessante, querido, quando Deus dá um filho a Abraão, um filho que era um milagre, um filho que era desejado, símbolo da fidelidade. E depois Deus diz assim: me entrega teu filho. Porque o teu coração, ainda que você ame a Ele, só pode ter um Senhor na sua vida. Nunca foi sobre tirar Isaac, mas foi sobre quem é prioridade na sua vida. As terras que vocês conquistaram, ou o Senhor que te trouxe até aqui? Quem é prioridade na sua vida? Suas conquistas, ou o Senhor sem o qual você não seria e não teria nada disso? Quem é o Senhor sobre a sua vida? Hoje é um convite de dizer: Senhor, eu quero deixar tudo aquilo que ocupava o lugar que só pertence ao Senhor. Tem pessoas que têm colocado namoros acima do Senhor. Tem pessoas, queridos, que têm colocado ambições acima do Senhor. Tem pessoas, queridos, que não servem a Deus de verdade, porque está tão apegado a outras coisas. Tem pessoas que não servem a Deus, sabe por quê? Porque não é capaz de se livrar de um vício de bebida. A cerveja, a bebida é o seu Senhor. É o seu Senhor. A transa é o seu Senhor. Aquele pecado é o seu Senhor. É um ídolo na sua vida. E você não percebe, querido, que sem o Senhor você não seria nada. Sem o Senhor nós não estaríamos aqui. Sem o Senhor nós nem sequer, queridos, seríamos quem somos. O Senhor tem te dado tanta coisa, mas hoje é tempo de dizer: Senhor, mais do que tudo que o Senhor me deu, Tu és o Senhor da minha vida. Eu não vou abrir mão de Ti, por qualquer que seja a outra coisa que queira tomar o Teu lugar. Quando Deus é o Senhor das nossas vidas, a gente consegue experimentar um Deus que é bom, um Deus que é gracioso, um Deus que é misericordioso, porque essa é a característica do nosso Deus. Olha o que diz o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Se Ele é aquele que cuida de mim, eu não sinto mais falta de nada, porque eu sei que Ele vai saber cuidar. O Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta. Nada me faltará, porque eu já tenho aquele que é o Senhor, que é bom, que é perfeito, que é maravilhoso.